retornando e nesse bloco continuamos tratando sobre a sustentabilidade e o Dr. Evandro vai continuar passando para a gente as dicas aqui que estavam na tela sobre como podemos ter essa casa sustentável. E aí, quando nós concluirmos isso, eu tenho uma pergunta que muita gente quer saber, doutor Evandro. Então, faça esse favor de nos informar, né, e nos ensinar como ter essa casa com caixa sustentável. acoplada reduz o consumo de água. Claro, se a quantidade de água ela pode ser controlada numa caixa, né, eu vou ter condições de utilizar somente aquela quantidade de água necessária àquela atividade, né? Eu não vou ter uma descarga onde eu pressiono um botão e cai uma quantidade de água exagerada, gastando às vezes 2, 3 vezes mais do que o necessário. Com o uso de calhas, cisternas ou tanques, pode-se coletar a água da chuva. Então, em alguns locais, né, há casas que há condições de construir essas calhas, coletar água de chuva, às vezes até armazenar em caixas d'água e utilizar essa água para atividades diferentes. Usar torneiras com aerador, espécie de chuveirinho, né? Essas torneiras, elas são torneiras que a quantidade de água que sai é uma quantidade mínima, é uma quantidade controlada, não havendo jatos fortes, fazendo com que também essa quantidade de água seja excessiva para o uso de tarefas mínimas. Ao comprar aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, escolha aqueles que têm o selo Procel. Na realidade, os aparelhos com esse selo, eles trazem informações em relação ao consumo de energia que se utiliza, assim também como deve ser manuseado esse aparelho. O que é interessante dessas práticas que podem ser adotadas para uma casa sustentável é a gente observar que, dentre todas essas dicas, nós temos incluído a questão ambiental, a questão social e a questão econômica, né? Porque muitas das vezes as pessoas não conseguem realizar essas práticas, às vezes por falta de dinheiro. Pois é justamente aí que mora uma grande dúvida. Isso tudo que foi enumerado aqui, custa quanto? Custa bem mais caro? Custa um valor proporcional? Existe um custo-benefício? O investimento é mais caro, mas o custeio é mais em conta? O que o senhor me diz sobre esse valor que se agrega a isso? Na realidade, a noção de barato ou de caro, não é? Ela é uma noção que ela se expande muito. Quando nós temos, por exemplo, recursos financeiros e temos disponibilidade de produtos, de recursos, a tendência é que nós gastemos o máximo possível desses recursos financeiros que nós temos para adquirir todos aqueles produtos. E muitas das vezes, quando não se tem os recursos financeiros, utiliza-se muito mais a criatividade e consegue-se resultados que são tão efetivos quanto aqueles que nós gastaríamos muito dinheiro para conseguir. Em relação à casa sustentável, além da limitação econômica, que nem todo mundo pode bancar o preço de tudo isso que foi falado aqui, porque é caro, atualmente ainda é caro ser sustentável. Por que é caro? Como, por exemplo, utilizar painéis de energia solar, consumindo pouco, se o preço desses painéis ainda é elevado. A tecnologia que existe ali é uma alta tecnologia que ainda consome muito dinheiro para poder construir. E à medida que consome muito dinheiro, quer dizer que o custo é muito alto, o preço de venda também é muito alto. Então, são poucas pessoas que têm recursos suficientes para adquirir esses painéis solares. Quando a gente fala nessas torneiras, por exemplo, né, no passado, você só tinha 1 ou 2 tipos de torneiras. Hoje, quando você vai comprar uma torneira, você tem centenas de modelos de torneiras diferentes. E cada um mais caro que o outro. Quando você pensa numa torneira com aerador, de acordo com o ambiente que você vai colocar essa torneira, ela pode custar, por exemplo, R$200 uma torneira. Então, na hora que a gente olha essa parte econômica, a gente vê que sustentabilidade não é algo ainda que possa ser feito por todas as pessoas. Muitas pessoas querem ser sustentáveis, mas elas não têm como bancar essa sustentabilidade, porque primeiro ela tem que sustentar a própria vida. Ou seja, primeiro
as necessidades básicas, para depois a gente cuidar do resto. E aqui tem um item bem interessante que a gente observa, que é o item ao comprar aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, escolha aqueles que têm o selo Procel, né? Nós estamos pensando aqui, com uma ideia de que a gente está numa capital ou numa cidade onde a gente tenha informações suficientes para que as pessoas possam fazer isso. Mas acontece que nós vivemos num país de dimensão continental, onde há determinados locais onde as pessoas recebem equipamentos e etc., comprados à distância de 1.000 quilômetros, 1.000 e tantos quilômetros para poder aquele aparelho chegar. Então, se as pessoas não têm tanto a informação lá no local, como a informação de quem vende, para que os aparelhos levem esse selo e cuide de sustentabilidade, a gente vai ter aparelhos vendidos, aparelhos insustentáveis vendidos para esses locais. E para encerrar, em relação à casa sustentável, nós temos lá na UBRA, né, no Centro Universitário de Manaus, nós temos um projeto que é o projeto Casa Ecológica, né? E esse projeto Casa Ecológica, ele ilustra bem tudo isso que nós estamos discutindo aqui, porque ele é um projeto que parte de uma construção sustentável, porque os tijolos, eles são feitos de blocos de cimento, onde tem uma garrafa PET dentro desse tijolo, né? A gente tem um piso que é feito com cimento e com um vidro verde, que é oriundo de reciclagem, e o teto da casa, ele é feito de madeira, né, forrado com Tetra Pak. E as posições dos platibandas, como a gente chama, do teto, faz com que a incidência da luz solar resulte num conforto térmico no interior da casa. Então é uma casa que atualmente ela é chamada de casa ecológica, né, porque além dela trabalhar com um ecossistema e utilizar esses materiais, ela dá essa condição de conforto dentro dela, consome o mínimo de energia. E a ideia é que esse projeto ele se replique em outros locais na cidade. Não fique somente como um projeto de pesquisa, a casa está construída, está pronta lá no local e fique somente nisso. Com essa ideia, a gente traz a possibilidade de empresas que estejam interessadas, né, em adotar essas práticas sustentáveis nas famílias, no meio social, a gente ter condições de ter essa casa patrocinada e construída em alguns bairros, fazendo com que a gente, inclusive, melhore até a própria condição do país no grau ou na enumeração dos países com maior sustentabilidade no mundo. Muito bom. Doutor Evandro, não sei se o senhor sabe, mas eu conheço a Casa Sustentável da UBRA, já visitei a Casa Sustentável e fica aqui do Diário Interativo um imenso agradecimento ao senhor, à UBRA Manaus, que nos permitiu fazer esse contato e ter essa verdadeira aula aqui sobre sustentabilidade. Pode ter certeza que essa mensagem vai ser propagada, a mensagem da sustentabilidade, e eu acredito que um dos grandes estímulos a se propagar a sustentabilidade é esse, expor essas informações que hoje o senhor está trazendo aqui para todos nós, os espectadores do nosso Diário Interativo. Então fica o nosso imenso agradecimento do Diário Interativo ao senhor e à UBRA Manaus. Então esse foi o nosso programa de hoje com a pauta Sustentabilidade em Casa.